número 5. Pode. Não ia pegar a Bíblia aí, mas pode. Ele faz. Segundo Reis, capítulo 5, versículo de número 1 em diante. Diz assim: Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei de seu país, porque por meio de Naamã o Senhor Deus tinha dado a vitória aos exércitos do Sírio. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença da pele. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à patroa: Eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta, que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. E o rei ordenou: Vá falar com o rei de Israel e entregue esta carta a ele. Então Naamã saiu levando 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupa fina. A carta que ele levava dizia assim: Essa carta é para apresentar Naamã, que é meu oficial. Eu quero que você o cure. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou: Como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que tenho o poder de dar a vida e de tirá-la? Ele está querendo brigar. O profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer ao rei: Por que o Senhor está tão preocupado? Mande que esse homem venha falar comigo e eu lhe mostrarei a ele que há um profeta em Israel. Então Naamã foi com um dos seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que o empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e disse: Eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo e que oraria ao Senhor seu Deus e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, porque os rios Abanas e Farpá em Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderei me lavar nelas e ficar curado? E ficou muito bravo. Então os empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: Se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que o Senhor não quer se lavar, como ele disse, e ficar curado? Então Naamã desceu até o rio Jordão, mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado, e a sua carne ficou firme e sadia como a de uma criança. Amém? Glorificado a nome do Senhor. Aleluia. Graças a A Deus, palavra né? é poderosa, né, irmão? Glórias a Deus. O que é que nós podemos tirar desse texto para a nossa vida, né? Primeiramente, a gente vai entender que nós não podemos fazer nada. Nós não podemos mudar as circunstâncias de nada. As doenças, o desemprego, a fome, o desastre. Olha o que está acontecendo aí, né? Essas chuvas, né? Mas alguma coisa dentro do nosso coração tem que ser mudado. A Bíblia vai dizer que este homem, ele tinha uma autoridade sobre muitos soldados. Inclusive, começa dizendo que Deus tinha dado a ele vitória. Mas esse homem era doente. Há doenças, há enfermidades na vida do ser humano que médico nenhum pode dar jeito. Edmilson trabalha na área. Eu estava com esse homem hoje, ele disse que um barbeiro picou ele quando ele tinha uma certa idade. Ele disse que esse vírus desenvolve com 30 anos. Então, irmãos, como podemos, né, vencer a nós mesmos se nós não tiver
Deus na nossa vida. Naamã tinha tudo, tinha poder, tinha status, tinha nome, conquistou o império, mas quando ele voltava para a sua casa, ele era uma pessoa doente, enfermo, não podia se apresentar em local público, ele não podia ficar sem camisa. Muitas vezes, irmãos, o pecado faz isso. Faz com que nós, muitas vezes, nos escondemos de Deus. Naamã vivia escondido. Mas um belo dia, numa guerra que a Síria teve com Israel, veio uma criança de lá. E não se sabe como essa criança, nós estamos aqui vendo algumas crianças inocentes, foi levada como escrava. Outro fato importante, né? Que o coração de uma criança é um coração limpo. Jesus falou, bem-aventurado aqueles que são limpos de coração, porque verão a Deus. Há pessoas que estão vivendo nessa terra, estão prosperando, mas elas são impuras. Elas não poderão ver a Deus se elas não mudar o seu coração. Não ter gratidão, irmãos. Nós estamos hoje dentro de um culto de gratidão. Oh, glória a Deus, aleluia. É um culto de gratidão. Aleluia. Mas só vai agradecer aquele que tiver com o coração puro. E Naamã era esse homem. E a esposa de Naamã escuta aquela criança falar que na terra dela tinha um profeta, que se ele fosse lá com aquela enfermidade, ele curaria. E aí Naamã pensou logo o quê, irmão Edmilson? No dinheiro. Tem coisas, irmãos, nessa vida que a gente pode comprar, mas tem coisas que a gente não pode comprar. Aquela criança demonstra assim, um grande amor. Como uma criança que foi levada como escrava pode ter gratidão no seu coração. Nos ensina aqui novamente uma lição. As crianças, elas têm gratidão no seu coração por ser pessoas que Deus criou puras. A criança é uma criança pura. Mas Naamã não. Naamã havia conquistado tudo com a força do braço. Não queria reconhecer que Deus era sobre a sua vida. E a menina disse, olha, na minha terra tem um profeta que ele pode orar. E ele vai ser curado. A princípio Naamã pensou que ele podia comprar. E chegou lá com as cartas, chegou com muito ouro. A Bíblia diz o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Naamã era conhecido pelas suas conquistas, mas ele não era conhecido no céu. O seu nome ainda não estava escrito no livro da vida. E Naamã partiu para Israel com aquela quantidade de ouro, de prata, achando que poderia curar. Quantas vezes pessoas de grande aquisição, poder monetário, chegam no seu último estágio para poder pagar um tratamento e até começa, depois essa pessoa morre. É isso mesmo, gastou tanto dinheiro, né? O mais importante é nós entendermos que a nossa alma ela precisa de salvação. Naamã era um homem doente da alma. A doença de Naamã era da alma. Porque muitas vezes as pessoas têm a doença do corpo, são curadas, mas continuam doentes. São arrogantes, são egoístas, não sabem ser humilde, não respeitam as pessoas. A Bíblia diz que antes da queda vem a soberba. As pessoas começam a adquirir coisas nessa vida e elas são uma coisa antes. Depois que elas começam a adquirir as coisas, elas começam a maltratar as outras. Naamã chegou agora diante do rei e falou, o Senhor vai me curar. O rei falou, quem? Eu vou curar? Como é que eu vou curar você? Eu não sou Deus. Quem faz alguma coisa é Deus. O rei reconhecia Deus. Mas Deus